Então, oficialmente, boa noite a todos, sejam super bem-vindos à nossa jornada. Então, vou estar contando um pouquinho de como que a gente preparou, né, o nosso bate-papo de hoje e um pouco dos próximos encontros também, para dar visibilidade. E na medida que o pessoal for entrando aqui, a gente já vai aumentando aí o nosso número de participantes. Então, eu vi aqui que a gente está com alguns convidados, então dando um overview, né? Então, primeiramente, sejam bem-vindos, os novos integrantes também. Então, quando a gente fala do Instituto, é uma jornada, né, nossa, é uma confraria de desenvolvimento, muito mais nessa pegada da gente gerar conexões e exponencializar resultados. Então, aqui é muito de conectar os executivos, porque a gente fala que são de diversos setores, estados, são histórias inspiradoras, e muito para catalisar impacto, né? Então, seja impacto que a gente mentora ONGs, startups sociais, a gente tem peer coaching, a gente tem essas trocas dos cases, que a gente aprende pra caramba, então é um pouquinho dessa jornada que enriquece as nossas trocas. Então, o que a gente tem como programação? Então, nosso próximo encontro, a gente vai estar trazendo o case da Disney, e aí no bate-papo prévio que eu já fiz com o Franco e com a Gisele, muito bacana, porque a Disney né, fez todo um processo de fusão, incorporando ESPN, a Fox e tudo mais, a expansão aqui no Brasil. Então, como manter uma cultura do que a gente fala do encantar Disney, né, e o choque cultural dessas várias culturas. Então, até a própria Gi sugeriu aí o tema, que é do Storytelling para o Story Doing. Então, assim, todo o processo que eles estão passando nessa jornada. Então, vai ser algo bem bacana compartilhando conosco. E muito do que a gente fala de volta de pessoas, de cultura, de processo de transformação, cada um em um estágio de movimento, mas é bacana trazer aí os cases para compartilhar. Então, esse é no próximo dia 26, o convite já está aí na agenda de vocês. Na sequência, a gente vai ter um que vai ser o presencial, a gente tinha feito o nosso anterior aqui em Curitiba, o próximo presencial lá em São Paulo, com o case do Cubo Itaú. Então, a Renata, que ingressou aqui com a gente também como Connect, então ela é co-head lá do Cubo Itaú, vai trazer um pouquinho de como que é fomentar esse ecossistema de inovação, principalmente a trajetória que eles tiveram se reinventando do início, né? O case bacana deles agora de como eles tiveram que acelerar o processo na pandemia, né? E como que eles estão hoje, como que eles se movimentam e quais são as frentes de trabalho. Inclusive, aqui é um primeiro passo bacana para nós, porque como a gente vai passar a mentorar algumas startups do Cubo, é legal conhecer um pouquinho da história deles e o momento que eles estão, para a gente saber como que a gente se conecta também e em que estágio a gente vai estar pegando aí as nossas startups. Então, para planejamento é no dia 10, quem aí tiver, né, por São Paulo, enfim, a gente consegue se encontrar lá no presencial. Lembrando de comunicação, pessoal, a gente tem o nosso book. Então, ano passado, logo no início da confraria, a gente enviou. Como a gente está com os novos connects e alguns mudaram de atividades, então eu falo que aqui é uma constância, né? Então, a gente tem pessoas que assumiram novos desafios, ingressaram em outras empresas, então a gente está fazendo atualização. Em breve já disponibilizamos para vocês a nova versão, que aí tem para consulta, enfim, né? Aquela questão que quando a gente pensa, putz, preciso de alguém para bater um papo dessa temática, né? Consegue checar e a gente consegue avançar aí para se conectar um pouquinho melhor. Lembrando do nosso compromisso, um pouquinho, da gente falar de dar voz aos nossos connects. Então, assim, vocês têm histórias fantásticas, dominam os temas que vocês já são, né, heads das suas áreas. Então, a gente tem hoje o canal lá da Gazeta do Povo. Então, fiquem à vontade, a gente mantém a dinâmica de fazer os artigos. Aqui, Cleiton, né, e o César, enfim, também fica o convite. Né? Então, normalmente, os nossos participantes, palestrantes, a gente também faz a divulgação, ou previamente ou posteriormente das temáticas que a gente for discutir. É um canal nosso que a gente realmente usufrua aí da melhor forma. Quem está ingressando, pessoal, aqui na confraria, não precisa ser um expert de falar, putz, eu sou um colunista. Você vai colocar suas ideias, a gente tem um pessoal que faz a parte de redação, ajuda a gente, e aí vai dar as orientações e as dicas. Ano passado a gente fez um workshop de storytelling, esse ano vamos ver como que é a demanda e tudo mais, talvez a gente revitalize, justamente para a gente saber como que eu conto, né, e passo a mensagem-chave que a gente gostaria de estar passando. Então, fica aqui o convite também, inclusive para duplas, né? Então, a gente lançou desafios de, quem quer falar com fulano de algumas temáticas, né? E já é uma oportunidade de se conectarem também e se aprofundarem. Então, falando um pouquinho da nossa agenda, tá? Então, eu já vou apresentar o nosso palestrante.
Então, para a gente manter o nosso padrão, e, né, quem está ingressando, a gente tem aí uns 30 minutinhos do Clayton, trazendo para nós a temática do que a gente vai falar hoje. A gente abre, né, para as perguntas e respostas, e as perguntas e respostas também podem surgindo durante, tá, pessoal? Então, fiquem bem à vontade. Depois a gente vai para os nossos mini grupos, né, que é um pouquinho do nosso modus operandi de se conectar e tudo mais. E aí a gente volta, porque o César está aqui, né, como parceiro, enfim, da FESA, para contar um pouquinho dos próximos passos do nosso assessment. Então, aí no final a gente retorna com o César. Então, falando um pouquinho, hoje alguns dos nossos novos integrantes já conseguiram se conectar. Vocês vão ter a oportunidade de já encontrar com alguns nos nossos mini grupos. Então, a gente está falando aqui de experiências super diversas, né? Um pouco desse DNA que a gente monta, que a gente traz e que incorpora. Então, de verdade, pessoal, sejam super bem-vindos. Alguns deles, inclusive, vieram por indicação dos nossos próprios Connects. Então, já conhecem um pouquinho como que a gente operou, né, no ano passado, um pouco desse nosso DNA, dessa nossa jornada. Então, vai ser algo bem bacana aí de estar dando as boas-vindas, integrando vocês com certeza. E o nosso palestrante, né, então, é o Clayton. O Clayton, eu até brinco, né, Clayton, que já é de longa jornada, porque o ano passado, quem estava aqui com a gente, ele já foi quem nos conectou, enfim, com o case da Globant. Então, trazendo aquele viés de transformação digital e tudo mais. E agora é um pouco dessa parceria para falar um pouco de quais são as tendências do futuro. Ele vai compartilhar um pouco da carreira dele enquanto executivo e principalmente do que a gente fala de multicarreiras. Então, no passado, qual que era a tendência? Um executivo falava, putz, eu vou esperar me aposentar para virar conselheiro. Né? Então, quem já não ouviu essa história? E agora, cada vez mais, são as carreiras E. Então, eu posso ser um executivo, e consultor, e board advisor, e autor, enfim. Então, é abrir um pouquinho a nossa mentalidade para essas possibilidades, falar quais são as tendências e um pouco do que está vindo por aí, e lógico que um bate-papo bem, né, prazeroso aqui nosso para gerar valor nessa riqueza de discussão. Então, Cleiton, super bem-vindo, né? Obrigada por ter aceito o convite. E deixo aí nas tuas mãos agora para a gente se conectar e trocar figurinhas contigo. Eu que agradeço aí, Silvana, pelo convite aí, parabéns pela iniciativa, né, da confraria. Acho que uma das coisas que a gente vai falar é essa importância de trabalho em rede, né? A confraria é um trabalho em rede e muito bacana. Então, deixo aqui meus parabéns e boa noite a todos. Prazer estar com vocês aqui. Acho que quanto mais for um bate-papo aí, melhor, né? Eu até tenho alguns slides aqui para mostrar, mas vamos estar... prefiro mesmo que a gente leve como uma conversa e fiquem à vontade para ir parando e conversando e tirando dúvidas e a gente ir comentando. Eu acho que conversei um pouquinho com a Silvana, que eu acho que eu vou contar um pouquinho da minha história, mas não do lugar daquela pessoa que chegou lá, né, que chegou no sucesso, atingiu, mas uma pessoa que está tentando muito virar a chave de uma carreira executiva de sucesso para uma carreira de empreendedor de sucesso, né? Porque uma das coisas que são muito diferentes uma coisa é você ser um executivo de sucesso, outra coisa é você ser um empreendedor de sucesso, né? E fazer essa virada da chave, ela não é nada trivial, né? Então, eu quero contar um pouquinho, usando o meu exemplo, né? Então, desse lugar de fala de alguém que está nessa luta, né? Nessa batalha, e trazer um pouquinho de dados aqui, de futuro, de trabalho, um pouquinho dessa experiência. Tá? Eu sou engenheiro de formação, sou engenheiro eletrônico de formação, me formei ingressei na USP, em São Carlos, em 92, né, em engenharia eletrônica, muito motivado por tecnologia, sempre gostei de tecnologia, sempre tive curiosidade em saber como é que uma televisão funcionava, né, um aparelho de som, um computador, essas coisas todas, e acabei indo para estudar engenharia eletrônica, mesmo sabendo que era muito difícil trabalhar nesse setor no Brasil, porque os trabalhos todos em eletrônica, um semicondutor, estavam nos Estados Unidos ou na Europa, né? Depois de 5 anos lá, eu vejo um anúncio para estágio na GM na época e acabei indo para a GM, comecei meu trabalho, minha carreira, programando os robôs de solda nas linhas da GM, né?
E lá fiquei 9 anos, né? Foi uma escola no sentido de aprender de gestão, de aprender muito sobre produção, né? Aprender algumas coisas sobre automóvel, né? Mas algo começou, depois de um tempo, a me incomodar, né? A história dos manuais virem de fora e eu ter que, né, executar e reportar, isso me incomodava, né? De não poder ajudar a pensar no manual. A história eu via os expatriados, né? Os gringos, na época, vinham para o Brasil, tinham aquelas expatriações, eu perguntava, quando é que um brasileiro vai poder fazer esse caminho também de expatriação? Comecei a me questionar, e aí fui atrás de coaches, de mentores, né? E aí um dos mentores, né, falou, olha, você tem uma característica de alguém que gosta de fazer, de empreender, ou intraempreender, né? Na época não existia essa palavra, né? Talvez uma empresa brasileira, de empreendedores brasileiros, seria um ambiente mais fértil para você que quer fazer o manual, que, enfim, que quer sentir, e pilotando, digamos assim, né? Porque o sentimento, depois de 9 anos trabalhando em montadora autopeça, é que eu não estava dirigindo o carro, é a sensação que eu estava no trunk do carro, né? Bom, aí acabei indo para a Natura, em 2005, e tive que lidar com os meus preconceitos, porque naquela época, não sei quem, né, quem da minha idade aí, eu me lembro meu pai falando, olha, engenheiro bom tem que ir para multinacional, a empresa brasileira não presta, a empresa brasileira não sei o quê. Tinha essa coisa, pai falava, padrinho, tio falava essas coisas, então você ia para uma multinacional, né? Você ia nessa manada, né? E eu saí de uma multinacional e para uma empresa brasileira, mesmo sendo Natura, que não era o que ela é hoje, né? Eu tive que me lidar com esse preconceito, mas a Natura foi para mim uma decisão muito acertada, né, no sentido de pegar uma empresa brasileira, empreendedores brasileiros, em franco crescimento, né, a empresa tinha acabado de abrir capital em 2004, e 2005 ela engata num crescimento assim vertiginoso e até hoje, né? E ela tinha esse ambiente fértil de poder criar as coisas, né? De você ali era a matriz, então tinha tudo por ser feito, né? Fiquei 5 anos no Brasil, depois sim, aí fui expatriado, né? Veio o brasileiro que foi expatriado, acabei indo para Buenos Aires, ficar 4 anos em Buenos Aires, cuidando da expansão da América Latina, um movimento forte de México, Colômbia, Peru, Chile, Argentina, né? Depois desse período eu vou para Singapura, né? Mas Singapura já pela BRF, né? E na passagem pela Natura, eu continuo um movimento mais forte com coaches e mentores, né? Nessa busca do propósito ou do que realmente eu gostaria, que me deixava mais pleno, digamos assim, né? E eu me lembro de ter perguntado para o Luiz Seabra, que é o fundador principal da Natura, né, num evento desses, eu perguntei, senhor Luiz, qual que é o segredo para o empreendedor de sucesso, né? Como é que faz, né, para empreender e tal? Ele falou, cara, não existe, né, receita de bolo, mas eu posso te dizer uma coisa, empreender é atender o chamado da vida. Empreender é atender o chamado da vida, né? Eu nunca mais esqueci dessa frase, e eu saí daquele encontro assim, cara, qual que é o meu chamado da vida, né? E aí veio um vazio, né? Veio um vazio muito grande no sentido de descobrir assim que eu estava trabalhando no sonho, no propósito dele, não no meu, né? E aí eu comecei muito forte. A Natura, naquela época, em 2007, ela começa um movimento muito forte de propósito, tanto da organização quanto dos indivíduos, né? Ela estimulava os indivíduos a qual é o teu propósito e, puta, vai buscar, né? Vai de encontro a ele, né? Porque a gente acredita num casamento genuíno de propósito entre organização e indivíduos, né? E isso não é um negócio fácil, né? Você não vomita o propósito assim do dia para a noite, é uma construção, né? Você vai adquirindo maturidade, vendo nesse tipo de coisa. E eu continuei a minha carreira executiva. Aí, depois de 9 anos de Natura, eu achei que também não... Eu já tinha cumprido um ciclo lá, né? Aí veio um convite para assumir a diretoria internacional de RH da BRF, sediada em Singapura. Então, de uma posição regional, eu vou para uma posição global, cuidava de Ásia, Europa, Oriente Médio, África, enfim, cuidava quase do mundo inteiro, só não cuidava do Brasil, né? Volto depois de quase 6 anos, em fim de 16, no Brasil, né? Na verdade, um convite para uma terceira expatriação,
para ir para Tailândia, né? Eu estava, nessa época, muito envolvido com uma integração da BRF, uma empresa na Tailândia, e aí a BRF entra numa crise, né? O Brasil afunda, a BRF afunda junto, várias iniciativas de redução de custo, uma delas era tirar os expatriados, que, como eu vivia muito bem lá em Singapura, e falar, pô, não tem mais sentido, né? Porque Singapura é um país caro, vai precisar mudar. E já que você está envolvido no projeto, nos principais projetos internacionais, que é essa integração lá com a Golden Food Science da Tailândia, nós precisamos que você vá para a Tailândia, né? E naquele momento eu estava na missão, né? Como um soldado que missão dada, missão cumprida e vai, né? E eu me lembro de ter chegado em casa em Singapura, né? Para a Luciana, minha esposa, né? Eu tinha minha filha, tem uma filha que hoje tem 10, né? Porque ela tinha 4 anos de idade. Eu falei, olha, a gente vai para a Tailândia, né? E eu cheguei todo meio animado, assim, como foi a ida para Buenos Aires, como foi para Singapura, eu estava nessa, falei, vamos para a Tailândia. Não, assim, como assim vamos para a Tailândia? Que porra é essa? Né? Chega, não vai para a Tailândia porra nenhuma, eu vou pegar a nossa filha, eu estou indo para São Paulo, cara, chega dessa doideira, né? Essa vida maluca, porque, porra, faz 6 anos que eu estou vivendo a tua vida, né? A tua carreira, e eu esqueci do que é a minha família, eu esqueci o que é o Brasil, eu esqueci que é não sei o quê, e eu chego e não vou para a Tailândia nada, né? Isso dispara em mim pela primeira vez eu falei assim, nossa, como eu estava levando uma vida egocentrada, né? Focado em mim e não pensando assim no todo, né? Na família, né? E achando que estava sendo bom para todo mundo enquanto que não estava, né? Bom, quando eu falo para a organização que, olha, eu vou voltar para o Brasil, minha esposa não, né, Tailândia não vai rolar, tal, a organização fala, puta, cara, mas não tem espaço para você mais também no Brasil, você tá muito grande ou vai demorar muito para arranjar um espaço no Brasil, tal, não sei o quê. Bom, tá, então vamos fazer um acordo, eu ajudo, né, e assim chega, depois de 6 anos, de expatriado, com todos aqueles benefícios de expatriado que vocês podem imaginar, onde você não paga nem escola, nem casa, nem nada, né? Eu e minha esposa, a gente chega desempregados no Brasil em fim de 16. Fim de 16, o Brasil, assim, era um mau humor, assim, generalizado. Talvez vocês que estivessem vivendo aqui, vocês não estavam nem sentindo isso, mas quem vinha de fora chegar e falar, meu Deus do céu, o que eu fiz? Sair de Singapura, né, e chegar sem trabalho no país desse jeito. E eu fui conversar com vários fundos na época, era um prato cheio, porque eu tinha feito tanto M&As, né? E eu fui falar com vários fundos que eu queria continuar trabalhando com projetos de transformação. E os fundos falaram assim, cara, excelente história, pô, que vivência, volta daqui 5 anos, cara, porque a indústria de menino no Brasil acabou, não tem menino no Brasil nesse momento. E era só não, um atrás do outro. E aí eu estou num aniversário de criança, aqui no prédio, a gente mora aqui no Brooklyn, em São Paulo, hoje, né? Minha filha não entra, ela fica amiguinha de uma menina chamada Marcela, conheço o pai dela, começa a falar dessa minha história. O pai dela fala, cara, por que você não vai lá no Cubo? Né? Eu falei, mas o que é o Cubo? O Cubo é um lugar que o Itaú montou aqui para sediar uma porrada de startup e tal, não sei o quê. Eu falei, putz, tá bom, vou lá. Aí, na semana seguinte, acabei indo para o Cubo e acabo descobrindo o Brasil, que estava pulsando em 2016, era o Brasil das startups, estava começando esse ecossistema de venture capital no Brasil. E aí sou convidado para assumir a vice-presidência de RH da 99, né, que é o primeiro unicórnio brasileiro, mas na época não era unicórnio, era uma startup que tinha recebido um cheque muito bom da Didi e tinha tudo por fazer, né? Em 99 eu tomo um susto. A verdade é que, assim, eu lembro chegando numa empresa que nasceu digital, né? Em 99 ela nasceu totalmente digital, eu só vinha de empresas tradicionais. Eu chego, eu tomo um susto de ver aquela turma toda mais jovem, brilhante, trabalhando toda de bermuda e shorts e camiseta no verão, né? E eu chegando assim com calça social, com camisa, etc. E as pessoas assim, cara, olha, precisamos te falar uma coisa, não é preciso se vestir sério para ser sério, né? E à medida que eu fui conhecendo e entrando nos fóruns, nos rituais, eu fui descobrindo a nova economia, né? Mas de um jeito mais dolorido, né? Porque eu falava do Porter, a turma falava do Eric Rice. Eu falava, mas quem que é o Eric Rice? Eu nunca tinha ouvido falar nesse cara, né?
E eu falava de A, os caras falavam de Canvas, né? Eu falava de chaminé, os caras de cloud. Então, era assim, ali eu entro em contato que eu percebo assim, que o mundo tinha mudado, né? Aí eu decido ir para Stanford, né? Até então eu ia para aquela business school como escola de negócio, como lifelong learning, sempre está estudando de tempos em tempos, né? Aí, a partir dessa experiência, deixa eu ir para aquela, deixa eu ir para o Vale do Silício, para Stanford, deixa eu ir para o Vale do Silício, eu quero entender um pouco essa mudança que está acontecendo no mundo, que não é simples, né? E fui para lá, né? E aí, quando eu vou para lá, assim, eu fico 2 semanas lá, entre curso e viagens e visitas a tudo quanto é empresa, né? Aí eu tomo uma decisão de vida que é um pouco assim, olha, o meu propósito passa muito em juntar tecnologia com pessoas para impactar, transformar e melhorar a vida de pessoas, né? E o curioso é que quando você está a minha reflexão era que para eu poder fazer um impacto maior, até no mundo corporativo, no mundo do trabalho, eu tinha que sair dele, né? Eu tinha que me juntar a esses fundadores dessas HR Techs, que são essas techs de RH que estão trazendo inovação, estão trazendo novo, para poder conseguir fazer uma mudança grande que eu queria fazer no sistema que eu não conseguia fazer dentro dele, né? Então, eu volto para o Brasil meio que decidido a fomentar esse ecossistema e começo a fazer investimentos em série em HR Techs e a trabalhar em fins de semana e tudo fora do trabalho com esses fundadores para essas HR Techs, né? Hoje eu sou aí aí eu descubro a FESA em fim de 19, né? A FESA, uma consultoria tradicional de RH, também querendo se transformar, como todas as organizações, né? Precisando, querendo se transformar. E aí a gente decide se juntar para trazer essas HR Techs para dentro da FESA para ser um primeiro movimento de mudança, de transformação digital da companhia, né? E a FESA também está se transformando num ecossistema de soluções de RH, muito juntando o mundo online com o mundo offline, e ancorados em ciência de dados, em tecnologia e ciência de pessoas, né? O que é um grande passo para o que ela foi até então, uma grande mudança para a organização do que ela é até então, né? Então, essa mudança, obviamente que essa preparação, né, o que é engraçado nessa história toda, né, é que, aí eu falo muito por mim, né, obviamente, que o sistema, né, para nós, digamos assim, não para todos, mas para nós, ele, de certa forma, ele está desenhado para a gente estudar numa boa escola, né, a gente que tem condição, teve condição de estudar, você ir para um bom trabalho, um bom emprego, né, ficar lá 25, 30 anos, depois ir para o sistema de pensão do país e aposentar. O sistema está desenhado para isso, né? O sistema está desenhado para isso. Você sair desse sistema para você empreender não é trivial. Não é trivial. Exige coragem, exige tomada de risco, exige você todo dia acordar, né? Ainda mais empreender no Brasil, que vocês sabem que é uma doideira, né? Um cenário que muda a todo tempo, né? E curiosamente, né, eu fui vendo, né, desde o setor automotivo, né, eu fui olhando profissionais, excelentes líderes. Eu tive, graças a Deus, na minha carreira, assim, líderes fantásticos, pessoas muito seniors que eu me espelhava, né? E pessoas com carreiras brilhantes chegaram até no momento ali entre 50 e 60 anos, essas pessoas elas eram demitidas ou elas se demitiam, e eu vi alguns terminando casamento, né? Eu vi alguns se matando, eu vi alguns caindo em depressão eterna, né? E até hoje em depressão, não sabe, né? De um jeito que eu falei assim, nossa, mas o que aconteceu? Cara, né? Tão brilhante, um negócio, que doideira é essa, né? Eu vi isso na GM, depois eu fui vendo isso na Natura, eu fui vendo isso na BR, RF, e aquilo ia me...
cada vez que acontecia um negócio desse, ia me dando um frio na barriga. Eu falei assim, nossa, cara, não quero acontecer isso comigo, né? Não quero me ver nessa situação. Como é que eu o que eu tenho que fazer para não ter que passar por isso, né? E conversava, né? E conversa com os mentores, falei assim, olha, o jeito de você não passar por isso, é você ter o teu próprio negócio, é você empreender, né? Mas isso não significa que você não vai passar por isso, porque empreender pode ser também que você vá também, empreender não quer dizer que você vai ter sucesso, mas você vai ter, aliás, a chance de ter mais fracasso é até maior, né? Mas, pelo menos, você tem os donos, você tem as rédeas, né, da tua carreira para vir na tua mão. A coisa não vai ser de surpresa, né? E aí eu comecei a me meter nisso, eu comecei a olhar empreendedores, eu comecei a me preparar para isso, né, para esse novo momento da minha vida quando chegasse, né? Eu falei, olha, eu quero virar isso que eu quero dizer que é um virar a chave, né? Como é que eu consigo sair de uma vida de, né, CLT, empregado, nessa falsa estabilidade que eu chamo, né? No fim é uma falsa estabilidade que você tem, porque você não tem controle, né? E como você consegue virar a chave para você ser sócio, você empreender num negócio onde você, enfim, tem as rédeas, né? Por uma relação, pelo menos, mais igualitária, né? E aí eu comecei a entrar, realmente, mergulhar em mim mesmo, né? No sentido de quais eram os meus medos, né? Qual era a minha dificuldade de fazer esse jump, de fazer essa... E aí, no meu caso, né, a relação com o dinheiro sempre foi uma coisa muito que me travava, porque eu venho de uma família pobre, né, numa infância pobre, onde faltava muita coisa, então dinheiro era uma coisa que sempre foi uma ameaça nesse sentido, e dinheiro para minha segurança, né? E eu fazer um movimento de risco era voltar a ter essa sombra dessa dificuldade enorme que eu passei na infância, né? Então, eu comecei a me planejar, eu falei assim, bom, já que eu preciso... Então o plano sempre foi o seguinte, bom, e aqui, me desculpe as meninas, né, mas o plano muito bem orientado por uma das mentoras, né, eu falei assim, cara, você precisa construir o botão do foda-se. Eu falei, botão do foda-se? O que é o botão do foda-se? Está gravando, depois você não mostra para ninguém esse negócio. Você precisa construir o botão do foda-se. Mas o que é o botão do foda-se? Bom, o botão do foda-se, no teu caso, é o seguinte, você precisa guardar dinheiro, você precisa de uma reserva financeira de alguns anos que te permite empreender, quebrar, empreender, quebrar de novo, empreender, quebrar de novo, mas você não vai passar o que você passou na tua infância. Porque aí vai te dar a segurança para você arriscar e ir, né? Então, eu comecei a usar o mundo corporativo, no meu caso, muitos anos atrás, para fazer essa poupança, para poder fazer essa virada de chave, né? Então, essa foi uma das coisas, né? E a segunda coisa era o propósito, era com quem empreender, porque eu tinha um vazio, eu falei assim, pô, legal, mas o que eu gosto, né? O que eu quero fazer, na verdade, né? Então, a conjunção dessas duas coisas, né, que é a história do chamado da vida, né, que é o teu propósito, junto com esse botão do foda-se, que no meu caso era ter uma reserva financeira para, enfim, foi que me possibilitaram dar esse passo de, assim, bom, agora estou pronto para correr um risco maior e virar a chave, né? E eu faço então eu começo a fazer esse movimento, investindo nessas companhias, né? E junto aqui empreendendo com a FESA, que é uma empresa de empreendedores, né? De sócios, né? A gente não tem nenhuma grande multinacional por trás, não temos nenhuma, né, grande matriz, nós somos nós mesmo que tocamos aqui o negócio e com as dificuldades de se rodar uma empresa no Brasil, né? Então um pouco essa é a minha história, né, que estamos até aqui, né? E aí, deixa eu projetar algumas coisas para compartilhar algumas coisas com vocês aqui, no sentido de falar um pouquinho, de trazer o contexto. Vocês estão vendo minha tela aí? Faz um okzinho aí, estão vendo? Então, tá. Então, assim, um pouco o que está acontecendo no mundo hoje, né? Falando um pouco de contexto de mundo, eu vou falar um pouco de contexto de mundo, vou falar de empresa, depois eu volto para o indivíduo e faço a conexão entre
empresa e carreira indivíduo, tá? O que está acontecendo no mundo hoje a gente está tendo, de certa forma, um privilégio de viver a transição que o mundo teve quando passou do mundo agrícola para o mundo industrial. Nós estamos agora nesse momento, né? E quem viveu em Londres, lá em 1800, teve esse privilégio. Agora nós estamos vivendo essa transição do mundo industrial para o mundo digital, né? O ano passado, pela primeira vez, a economia digital ela supera a economia física, né? E é muito louco, porque eu falo um pouco da minha experiência em 99 para vocês, que eu citei, porque foi um pouco disso, né? Na velha economia, a empresa é mais importante que o ecossistema. Na nova, a empresa é tão importante quanto o ecossistema. Onde eu tinha posse, agora é compartilhamento. Onde eu tinha visão, missão, agora é propósito. Onde eu fazia linha de montagem, agora é squad. E por aí vai. Onde eu tinha um peixão grande que engolia todos os peixinhos, agora eu tenho um monte de peixinho afugentando os peixões, né? Porque cada startup ela é uma estratégia de nicho, né? E é muito difícil competir, dada a agilidade, né? A competitividade delas, né? Então, esse é um fenômeno muito grande que está acontecendo, que é essa transição, né, do mundo industrial para o mundo digital, né? Isso é um fato. A segunda grande questão é assim, a experiência dos colaboradores está quebrada no mundo, né? Hoje, 85% das pessoas estão infelizes nos seus trabalhos e buscando ativamente um novo trabalho, tá? Gerando perdas da ordem de 7 trilhões de dólares. A maior perda que nós temos hoje em dia é perda de produtividade, porque as pessoas estão infelizes no trabalho. Isso antes da pandemia, pessoal. Tudo isso aqui antes da pandemia, né? De um lado, você tem, pela primeira vez na história, 5 gerações coexistindo nos ambientes de trabalho, gerando essas novas gerações estão trazendo novas expectativas, e eles são diferentes, né, dos baby boomers, né? E, por outro lado, você tem uma frustração muito grande com gestão e culturas corporativas aí ultrapassadas. Mas hoje esse é um fato. Isso aqui não é Brasil, isso aqui é mundo, tá? Mudou a tela? Sim. Uhum. Mudou, tá? Segundo, aqui, quando eu fui para Stanford, em 18, que eu falei para vocês, uma das aulas que mais me chamou a atenção foi com esse professor Jeffrey Pfeffer. Ele escreveu um livro que se chama Morrendo por um Salário. Essa pesquisa dos últimos 10 anos dele, ele mostra que o ambiente corporativo é o maior produtor de doença hoje no mundo, né? E ele prova no livro dele que toda empresa virou também uma empresa de saúde, né? Segundo maior custo hoje das empresas, depois cuja gente, quero dizer, depois de folha de pagamento, salário, é com plano de saúde, né? Ford, Chrysler, GM gastam mais com plano de saúde do que com aço, para vocês terem uma ideia, né? De novo, isso é um fenômeno global, né? Burnout, agora, em 2022, foi reconhecido pela OMS pela primeira vez como doença de trabalho, tá? Tudo isso aqui antes da pandemia. Pela primeira vez, o CEO do BlackRock é um fundo importante, um dos mais importantes, um dos mais influentes, né? O Larry Fink, que é o chairman desse fundo, anualmente ele escreve uma carta para o CEO das investidas, e pela primeira vez na história, este ano, ele fala de 2 prioridades: colaboradores e a descarbonização das empresas, da economia, né? Preocupação. E ele comenta desse novo mundo, do turnover que está acontecendo nas companhias, e é a primeira vez que um fundo, né, fala nesse tom que, olha, para os seus CEOs, o foco passa a ser gente, passa a ser colaborador. Esse é o novo mundo, quer queira ou você não quer, mas é o foco, né? Esse é o principal, é a bola da vez, é o stakeholder que tem que cuidar, né? E por que ele fala isso, né? Porque a pandemia, então, essas condições que eu estou trazendo para vocês, elas já existiam pré-pandemia, mas a pandemia nos coloca a todos num modo reflexivo, né, de questionar, né, vida e trabalho. De certa maneira, a pandemia mexeu com todos nós, né? E muita gente, começando pelos países que estão na abundância, começaram a pedir demissão dos seus empregos de maneira massiva. Então, no ano passado, 4,3 milhões de americanos, né, pedem
a conta dos seus trabalhos, né, num fenômeno chamado como The Great Resignation, ou a grande renúncia. Né? Vocês estão vendo a tela, né, que fala disso, né? Sim, né? Sim. Tá bom. Tá. E imagine agora, isso nos Estados Unidos, né? Estados Unidos, que abundância, né? Receberam dinheiro de tudo quanto é lado. Ah, não, então eles podem fazer isso. Olha só, Brasil, comecinho desse ano, manchete aqui da G1, 30 de março, bem recente a manchete. Em fevereiro deste ano, 560 mil brasileiros decidiram abandonar seus empregos. Num país que tem 13, né, nós estamos na ordem de 13 milhões de desempregados. Né? Então, a gente começa a ver, não o Great Resignation, 4,3 milhões, mas aí um Middle Resignation aqui no Brasil, né? que é consequência de uma insatisfação que já estava ali latente, vem uma pandemia, as pessoas começam a se questionar, né? De como elas querem levar a vida para frente. Ah, sabe o quê? Vou mudar minha vida, vou empreender, vou fazer isso, não quero trabalhar por um tempo, vou fazer um sabático, que seja. Mas a gente vê, nós estamos vivendo esse momento aqui de um grande questionamento, principalmente das novas gerações, em relação ao mundo do trabalho tal qual está. Né? E aí, uma das aulas mais inteligentes que eu assisti em Stanford, e aqui eu vou falar um pouco de empresa, foi quando a gente fala que estamos vivendo um mundo da disrupção. Está tudo disruptando. Mas eu não tinha consciência da disrupção até ver esse gráfico. O que esse gráfico mostra é que se você pegar as 500 empresas do S&P 500 em 1935, essas empresas duravam em média 90 anos. Em 2017, essas mesmas empresas duram em média aí 17, 12 anos. Né? Ou seja, é uma queda absurda. Né? Então, isso mostra assim, que as empresas duram menos. Né? E aí, vocês têm ideia de quanto o CEO, em média, dura nessas empresas hoje? 3,6 anos. O CEO, 3,6 anos. Dessa S&P 500, que são as empresas de capital aberto dos Estados Unidos, Nasdaq, né? Em Nova York. Né? Então, isso aqui me deu conta, né, do tamanho do problema que a gente está vivendo. E o estudo ele falava que o principal problema é a patologia, ele chamou de aprisionamento cultural, a cultura da companhia, que é um elemento de sucesso na fase de sucesso, ela se provou sendo o principal inimigo quando a empresa precisa se reinventar. A empresa não consegue. Vê o que está acontecendo na Ambev. Né? A Ambev, desde que o Paulo Lemann falou que ele estava sentindo um dinossauro apavorado, eles estão tentando mudar a cultura, uma cultura digital, mas não é simples, é difícil. Né? Eles vêm de uma cultura totalmente diferente. Como é que muda assim da noite para o dia? Então, a cultura é o principal elemento que faz com que as empresas desapareçam. Segundo, é cegueira a modelos de negócio disruptivo. Terceiro, um desequilíbrio entre estratégia e execução. E quarto, diversidade. No estudo dele, ele mostra que empresas mais diversas são propensas a inovar mais e, portanto, a sobreviverem mais. Né? Bom, aí a pergunta é, dado que nós estamos vivendo esse mundo que foi do VUCA, que é MUVUCA, né, para o Bunny, que é imprevisível, você não, instável, essa loucura toda, como é que eu faço para fazer com que um business tenha longevidade? Essa foi a segunda pergunta. Entendi que, então, o ambiente de negócio agora é esse, né? É disrupção. Mas como é que eu faço se quero perpetuar o negócio? E aí vem a segunda parte do livro, né, da tese, do professor aqui, Charles O'Reilly. Ele fala o seguinte: vai sobreviver quem tiver um ecossistema. Um ecossistema de negócios, formado por um negócio maduro e também por startups, onde essa dinâmica ela vai mudar a todo tempo. O teu negócio maduro ele tem um papel, no início, de financiar as startups, mas pode ser que logo depois o teu negócio maduro morra e a tua startup passe a ser o seu negócio principal. E é essa a dinâmica. E aí ele trouxe, estamos aqui em 2018, está na aula, ele trouxe 2 exemplos. Né? Um deles foi o do Facebook. Ele falou, olha o Facebook, é um ecossistema, negócio maduro, Facebook. Né? Mas eles compraram Instagram, eles compraram WhatsApp, e olha o que está acontecendo no Brasil agora. Facebook caindo, né? Instagram subindo, WhatsApp subindo, e a gente deve ver isso, não existe mais, agora é Meta, mudou,
a gente deve ver o Facebook, né, e outra coisa surgindo. Então, segundo a teoria dele, no mundo de disrupção, empresas que vão sobreviver são aquelas que se organizarem em torno de um ecossistema. Nesse sentido, líderes precisarão ser ambidestros. O que é líder ambidestro? Vai ter que entender tanto da nova economia quanto da velha economia. Vai ter que entender tanto rodar um negócio maduro quanto rodar uma startup. É isso que ele coloca na teoria dele de ambiestria, né? Quando a gente vai fazendo um paralelo agora para o indivíduo com a carreira, né? O nome carreira é um nome, se você dar um Google aí agora, pesquisar no dicionário, acabei de fazer a pesquisa hoje à tarde. Carreira quer dizer estrada estreita. Carreira é uma estrada estreita, né? E ela é uma estrada estreita que amarga para quem tem 50, 60 anos no Brasil, né? Isso está mudando, né? O etarifo está mudando, mas ela é bem estreita, e ela fica mais estreita nesse período, né? E aí a reflexão, né, que eu quero trazer para vocês é: se uma organização, para sobreviver, tem que se organizar num ecossistema, como que eu também me organizo para sobreviver como um excelente profissional? Eu vou organizar e colocar todo o meu tempo num só negócio? Né? E aí, eu estou lá em Stanford, vou tomar um café da manhã com o Bruno de Paolo, um dos precursores da XP, um dos fundadores lá atrás da XP, né? Cara genial, brilhante. Vou tomar um café com ele. O tema era futuro do trabalho, eu queria saber mais disso. Me fala um pouco mais sobre o que é futuro do trabalho, né? Eu acho que ele conseguiu sintetizar numa frase que nunca mais saiu na cabeça, que foi: Clayton, futuro do trabalho é from a job to a portfolio of jobs. From a job to a portfolio of jobs. Né? Daí eu falei: o que é isso, cara? Explica melhor. Ele falou: cara, aqui no Vale do Silício, que a gente está vivendo, né? Vamos fazer um parênteses, nós estamos vivendo aqui a abundância, o oposto do Brasil, que é a escassez, mas aqui no Brasil o que está acontecendo no limite, todo mundo tem a sua empresa, e você vai se juntar com outras pessoas em rede para trabalhar por um tempo num projeto que faça sentido para aquele grupo de pessoas, para satisfazer um desejo, para satisfazer o teu propósito, para, enfim, cumprir o que você quer, deixar o teu legado, e acabou aqui, você vai para outra. Né? Então, é uma coisa dinâmica, e as pessoas não ficam mais presas em uma só coisa, elas fazem várias coisas ao mesmo tempo, elas têm várias fontes de renda. Ao invés de ter um single fonte de renda, eu tenho várias pequenas fontes de renda. Né? Então, é como se, traçando o paralelo com a empresa, como é que você monta o teu ecossistema de trabalho. Né? Então, o que ficou muito marcado para mim foi, né, futuro do trabalho from a job to a portfolio of jobs. O segundo é trabalho em redes. Então, essa coisa que vocês estão se organizando aqui numa rede, isso vai ser cada vez mais normal, é isso. Cada um tem a sua empresa e você vai se juntando para fazer um projeto para atender alguém. Acabou o projeto, junta com o outro e assim vai ser. Né? E o terceiro conceito, muito forte, né, e eu que trabalhei só em empresas grandes, assim, né, que vim de empresas muito grandes, assim, eu entrei em contato com esse conceito do small is beautiful. E em Stanford, os professores, por 3, 4 vezes, falaram: small is beautiful, small is beautiful. Eu falei: mas o que é isso? Eu falei: cara, você tem que ter uma empresa pequena. A felicidade está em empresa menor. É ali que você vai empreender, ali que você vai conseguir teu sonho, ali que você vai se sentir vivo, ali que você vai estar blá, 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 blá. E eu tendo a achar, aqui é uma opinião muito pessoal, que a resposta para muitos desses problemas que estão vendo é quebrar empresas menores. Né, do que se trabalhar nessas empresas colossais, lentas, paquidérmicas, onde a turma não se sente viva. Né? Parte daquela insatisfação que a gente está vendo lá dos 85, parte eu acho que vem disso. Né? Então, eu acho que o futuro do trabalho passa um pouco por essas 3 coisas. Né? E eu, né, contando um pouco dessa história toda, tudo que eu contei para você até aqui, eu fui me organizando para montar o meu ecossistema. Né? E hoje,
que é o meu futuro trabalho e o meu presente trabalho. O que é o meu presente trabalho hoje, né? Eu deixei de ter um trabalho de executivo, né, como CLTista, né, para ser sócio da FES, um dos sócios da FES, né, para ser investidor de 6 HR Techs, né, e trabalhar com elas, né, em 3, para ser conselheiro de 3 delas, e conselho meu amanhã, 8 horas da manhã, começo meu dia num conselho dela, né, para ser professor, né, eu sou professor na X3, que é uma escola moderninha, startup também, e sou professor lá, né, e sou fundraiser numa ONG de alquimia. Então, eu fui, no meu caso, no meu propósito, que era como é que eu junto paixões de gente, tecnologia para impactar, transformar a vida de pessoas em grande escala, né? Eu estou ainda montando, fazendo essas diferentes frentes, né? Então, então, assim, estou nesse processo que eu fui comentando com vocês de virar a chave, né? Às vezes, confesso que, nossa, dá uma vontade de voltar a ser executivão, porque você tem tanto benefício, você tem tanta coisa legal, você tem tanta, né, você tem férias, cara, você tem 13º, você tem os negócios, você fala, pô, tem mais porra nenhuma disso, né? Tem que vender, fazer acontecer, tem que, né? Você vive essa, né, quando veio ali a pandemia, pô, quase pirei, né? Eu quase surtei. Sócios mais experientes, empreendedores muito mais. Outra coisa que é muito importante, né, e tem sido muito importante para mim nessa travessia, nessa virada de chave, é seguir tendo mentores, né? Então, você ter pessoas de cabelo branco, que já empreenderam, que já passaram por esses perrengues, para dor de cabo, é fundamental. Porque na hora que deu ali a pandemia, né, por mais que eu tinha feito lá o meu botão do foda-se, minha reserva financeira, tudo que eu falei para vocês, quando deu a pandemia, eu falei, cara, fudeu, o que vai acontecer aqui? Entendeu? E aí você vai conversar com o cabelo branco, fala, calma, faz isso, vamos então é super importante nessa fase se apoiar por pessoas mais experientes que já passaram por aquilo que você já passou, né? Pela rede, né? Para se apoiar empreendedores e mentores, né? É fundamental ter isso aqui, né? Então acho que é um pouco disso que, por último, acho que uma pesquisa bem recente aqui da McKinsey, né, que eles levantam, acho que 56 competências, né, que vão ser importantes daqui para frente, né? Mas eu destaco três, né? A gente aqui na FESA, a gente fala que o autoconhecimento é o novo inglês fluente. Por que essa expressão? Porque quando eu estava me formando lá em 92, lá que eu contei para vocês, eu me formei, perdão, em 96, ali era o boom, o Brasil era o boom da telecomunicações. E eu me lembro de vários, career de vários, assim, tem que falar inglês. Se você falar inglês, você está feito, porque você conseguiu emprego nas multinacionais, né? Só que, cara, hoje não é nada disso. Hoje, se eu dar um conselho para qualquer um, para vocês, para jovens, eu falo, cara, você tem que se autoconhecer. O segredo do sucesso está em você se autoconhecer. Eu acho que muito problema da infelicidade no trabalho não está porque também só a empresa está falando empresa, está falando indivíduo, né? Que ele não se conhece, ou ele não se autoconhece, então ele acha que ele vai ser bom naquilo, mas ele não é bom naquilo, ele é bom em outra coisa que ele nem sabe que ele é bom, né? Mas como ele não se autoconhece, dá um monte de cabeçada, e aí vem as infelicidades, vem as frustrações, vem uma série de coisas. Então, autoconhecimento, eu acho que é a principal coisa que todo mundo tem que investir, né? Para poder sair do outro lado, né? Por isso o César que vai entrar mais para frente aqui, que a gente vai ceder para vocês aqui um assédio para possibilitar que vocês tenham essa possibilidade de se autoconhecerem, tá? A segunda competência que eu destaco é essa questão do empreendedorismo, que é um pouco de coragem com correr risco. Lembra que eu falei para vocês? O meu processo demorou demais. Eu não fui esse empreendedor que sai assim, sabe? Porque uma coisa é você empreender quando você está na faculdade, você não tem nada a perder. Outra coisa é você empreender quando você tem uma família, quando você tem, né? Você tem muita coisa a perder. É bem diferente, né? Mas ter coragem e correr risco, né? Os riscos controlados, isso é muito importante. E olha, mas eu não quero empreender, eu não sonho em ter um negócio. Ok, mas intraempreender também é importante, né? Leva isso, mas é esse espírito de você transformar a tua organização, o teu setor, a tua sociedade, o teu bairro, é isso que é empreender. É o se indignar com o status quo e trabalhar para melhorar aquilo. Essa competência eu destaco como uma coisa muito importante, né? E a terceira, a história que garra, né? Que eu acho que tanto falta para essa nova geração que está aí,
desculpa a generalização, mas eu acho que tem uma geração de inícios, que eu falo. Só inicia. Inicia, tem a primeira dificuldade, pede a conta, vai para o próximo. Inicia, tem a primeira dificuldade, pede a conta. Só inicia. Uma geração de inícios. Não tem início, meio e fim. Sabe por quê? Porque não tem garra. Garra é uma combinação de paixão e perseverança no longo prazo. Depois tem um TED maravilhoso sobre isso aqui, que vale a pena mandar para a turma, sabe? Para vocês verem esse TED, que fala disso, né? Que vários estudos mostrando que estudantes não tão brilhantes, ou professores não tão brilhantes, mas que têm garra, chegam lá. Porque a turma desiste, né? E para você fazer algo de sucesso, algo grande, algo, você tem que ter muita paixão e perseverança no longo prazo, né? Ainda mais no Brasil, que a gente sabe que qualquer coisa espirra aqui, né? E, por último, mentalidade antifrágil, que é, dado que o mundo vai ser assim daqui para frente, Bunny, como é que eu uso o meu favor? E eu não fico, ai, puta, já veio mais uma guerra, já veio mais isso, cara, vai vir. Vai acabar a guerra da Rússia, né? A gente, esse ano, todo mundo achou que fosse dar um respiro. Porque, afinal de contas, finalmente estamos saindo, né, da pandemia, vamos pôr máscara, vamos usar. Quando ninguém imaginar, pau, estoura uma guerra, uma beira de uma terceira guerra mundial. Se qualquer maluco lá apertar um botão lá, e isso não é difícil, a gente entra numa terceira guerra mundial. Né? Nós estamos à beira disso. Né? Mas ninguém imaginava. E quando sair da Rússia, a guerra já vai acontecer outra coisa. A questão é, se você não estiver preparado com a mentalidade de antifragilidade, você sempre vai achar uma culpa e você não vai fazer nada. Então, como é que você usa isso a seu favor? Né? Acho que é isso que eu tinha para falar, como para aquecer o debate, para aquecer a conversa e me colocar aí à disposição para a gente bater um papo aqui. Não, legal. Obrigada por enquanto, Cleiton. Vamos começar aqui. Pessoal, quem quiser erguer a mãozinha, por favor, já abriu o microfone. Porque com certeza deve ter algumas inquietações aí da tua conversa, da tua carreira. Eu vi que... Ó, vai lá, Gui. Vai, Gui. Boa noite, Cleiton. Cara, em primeiro lugar, obrigado pelo teu depoimento. Eu confesso para você que eu estou arrepiado aqui. Eu fiz um esforço para estar aqui hoje, pensando que alguma coisa diferente ia acontecer, e eu acho que aconteceu. Eu acho que a gente está num grupo aqui, para quem já se conhece, que a gente exercita um pouco da questão da vulnerabilidade aí. E eu confesso para você que eu estava no momento que eu talvez estava precisando de um pouco desse teu speech de 30 minutos aí para conseguir fechar algumas pontas, né? Que eu acho que você trouxe de uma forma bastante notória a partir da tua experiência, né? Então, acho que foi muito legal essa quase que receita de bolo que você trouxe para a gente aí, né? Que não é uma questão de ser receita de sucesso ou não, né? É uma experiência que parece estar dando certo para você. Mas ela para mim, pelo menos, ela fecha um ciclo, né? E eu, como sou muito factual, eu preciso entender alguns porquês, e parte dos porquês que eu venho me perguntando há algum tempo, você conseguiu me ajudar a responder. Então, acho que foi muito legal isso daí. O segundo ponto, a gente fala em empreender, em fazer essas viradas, né? E essa multicarreira, uma das coisas que eu me pergunto, né, é como lidar com a questão do well-being, o teu well-being, né? Como lidar com essas incertezas, com esses riscos, né? Achei legal o teu discurso em relação, né, à carreira corporativa, e essa é uma das minhas grandes preocupações. A gente percebe que o trabalho tradicional ele vai ter uma longevidade, né? A gente fala hoje em dia nas vagas por 50 a mais. Isso me assusta profundamente, porque antigamente você falava nos 60 a mais e assim por diante, né? Mas como é que você lida no teu dia a dia? Você falou da tua família, você falou de algumas questões. Tua rotina deve ser maluca, né? Como é que você faz tudo isso conciliar? Eu sei que não tem uma resposta simples para isso, mas assusta para quem não está praticando isso ainda. Se puder comentar um pouquinho sobre isso. Não, cara, primeiro, fico feliz aí que tenha te tocado em alguma parte aí. Acho que falei para a Silvana que eu ia ser, né? Eu ia contar um pouco a minha história, o momento, porque ele é bem isso. A Silvana já tinha pedido, porque ela acompanha, né? Ela tem acompanhado isso. E, às vezes a gente conversa, então, que bom, cara, que
te tocou em alguma coisa. Cara, falando em well-being, né, que você entende bem como é que eu concilio, eu confesso que os primeiros 2 anos teve muito pouco well-being, honestamente. Foi muito dedicado ao trabalho, muito trabalho. Foi muito desproporcional ao trabalho e pouco dedicação à família, tá? Muito desproporcional, nessa virada de chave, né, inicial. Eu estou, no último ano, eu consegui me organizar melhor. Eu sempre, e de novo, acho que tem a ver com autoconhecimento. No meu caso, sou ansioso por natureza. A minha droga sempre foi esporte, né? E toda vez que eu me afastei do esporte, eu vi que o meu well-being foi destruído, assim, e começou a afetar o lado profissional, inclusive, porque aí eu me coloco no modo agressivo. E eu percebi isso quando veio o feedback dos meus sócios. Falei, cara, você está num modo agressivo que a gente não entende de onde está vindo, né? E aí foi que eu fui, puta, cara, é agressivo. A mudança, a virada de chave, ela é agressiva, né? Ela é agressiva, né? E deixando de fazer, ter a válvula de escape, fica um negócio que você tem que cuidar, porque senão você pira, né? E lembre-se que veio a pandemia no meio da história, né? Então, assim, a minha válvula de escape foi esporte. Então, eu acabei... eu sempre joguei basquete. Então, na pandemia, eu fui privado de jogar basquete, por causa de, né, óbvio, do esporte de contato. O que eu fiz foi bike, mandar bike, que nem um louco, né? E quando voltou, a gente pôde jogar, eu acabei me associando aqui no Paineiras e comecei a voltar a jogar basquete que nem um maluco e a fazer esporte que nem eu sempre fiz, né? Então, assim, esporte é uma coisa que, no meu caso, a questão tem um acordo com cônjuge, é fundamental nessa fase. Não adianta. Você fala assim, cara, ó, vou empreender e vai ser tudo como igual. Não, você tem que fazer assim, quando você começa... eu assisti por muitos anos, porque é muito bonito falar empreender, é muito bonito. Vou empreender, está na moda agora, ser founder, tudo na moda. Mas, cara, quando você começa a olhar o mindset por trás dos empreendedores raízes, essa virada de chave, sabe o que é isso? É voltar a ter uma vida simples, absurdamente simples, no seguinte sentido. O mundo corporativo, e eu vejo pelos meus amigos que continuam no mundo corporativo, né, ele te leva ao seguinte, você vai ganhando bem e tal, aí você tem lá, aí você bota lá uma casa no campo, né? Depois você bota lá uma casa na praia. Você começa a criar um monte de fonte de despesa, né? E você segue só com uma fonte de renda, que é teu salário, do qual você não tem menor poder de decisão, tá certo? Quando você olha a mentalidade do empreendedor, é o contrário. Ele fala assim, eu não vou ter nada. Aliás, não vou ter nem carro. Eu vou ter uma vida simples, porque eu vou pegar meu dinheiro. Primeiro eu vou fazer um negócio, eu vou ter as fontes de renda para depois, sim, se der certo, eu vou ter até 2, 3, 4, 5, muito mais casa, né? O que for, muito mais luxo. Mas essa fase inicial, né, de você querer virar a chave, pressupõe você ter uma vida muito simples. Você não gastar ou ter um custo fixo muito baixo, né? E isso é impossível se você não negociar com o teu cônjuge, porque o teu cônjuge vem de um nível, de um patamar que você vai ter que reduzir. Então, você tem que chegar e tem que conversar, vamos reduzir o patamar, porque a gente vai colocar no negócio, a gente vai empreender assim, assim, se der certo, você vai ter muito mais conforto lá na frente, né? Essa virada de chave também tem que ser da família. Porque se você vai sozinho, e aí você começa a não querer mais, você começa do tipo assim, olha, não vou mais, eu almoçava fora tantas vezes por mês, cara, desculpa, agora vai ser só em data comemorativa, não tem mais essa. Eu fazia duas viagens para o exterior, mas que viagem para o exterior? Esquece, dólar está alto, eu vou fazer uma viagem para o Brasil. Você começa, então assim, o well-being não pode ser só seu, sabe? Acho que uma coisa que é importante nessa virada de chave é trazer a família junto, nessa consciência de simplicidade de colocar o foco lá, porque senão é muito fácil você voltar, né? A primeira dificuldade, você volta. E tudo conspira para você voltar. Teus amigos continuam comprando carrão, eles continuam falando para você, é uma merda.
entendeu? É uma merda. Indicando vaga, te mandando oportunidade. Assim, cara, é uma doideira. Teus amigos continuam, entendeu? Assim, aí o teu cunhado aparece com casa, não sei aonde, a tua mulher fala, porra, mas a gente não vai ter uma casa? Fala, não, a gente vai, mas aguenta mais um pouco aí. Talvez a gente não tenha uma casa, a gente tem muito mais casa, se der certo o negócio inteiro. Mas essa fase, ela é muito difícil, né? E se você olhar os empreendedores, todos eles têm essa disciplina de ter feito isso. Todos eles, cara. Então, Eu vou fazer mais uma pergunta, e aí, assim, até para a gente manter aí, se conectar, eu coloco você em algum grupo também, para a gente gerar um pouco mais de discussão. Uma delas, na tua fala, acho que tem alguns pontos que a gente tira, né, dos nossos paralelos. A questão do coaching mentores. Então, assim, aqui a gente fala muito da liderança não ser solitária. Então, a gente faz peer coaching, troca figurinha, porque você tem uma dor que às vezes você não vai compartilhar com o teu liderado, nem pode, mas assim, como que você amplia a tua visão de mundo para tomada de decisão, então isso eu achei bem bacana. E a outra, que a gente nem combinou, por exemplo, a gente vai começar a fazer o papel de board advisor junto com as startups do Cubo, por exemplo. E aí, tem todo um preparo, que eu já estou me preparando psicologicamente, né, nesse movimento aqui, porque quem é executivo raiz tem um mindset que quando eu colocar com startup dá choque. Então, assim, como que eu preparo para tirar o melhor smart disso? Então, assim, a pessoa que está aqui, que no nosso grupo, fala, putz, o que eu vou aprender, porque é um povo mais acelerado, isso, aquilo, o que eu não vou me intrometer no business alheio, porque a gente sabe que às vezes a gente quer mexer mais do que deveria, e, tipo, o cara não quer nem saber da gente. Então, acho que tem um pouco disso, e que você vivenciou na prática, quando você caiu na 99. E aí você foi ver do tipo assim, doeu, e aí você está hoje com um monte de HR Tech e tal. Que dica que você daria aí para nós nesse movimento? O que você tirou de lição disso? a dica é meter a mão na massa, meter a mão na graxa. Não tem jeito. Vocês vão aprender, não vai ser em livro, não vai ser se metendo na startup e lá junto. Então, assim, eu acho que engraçado que a startup, ela tem um modo dela operar, mas ela também precisa do executivo. O executivo, assim, a dobradinha é muito boa para os dois lados, eu acho, né? A startup, em algum momento, ela precisa daquele executivo que passou por alguma coisa ali. Então, eu acho que a dica é buscar uma startup que você, de novo, se você olhar ali o ecossistema que eu montei em torno de mim ali, tudo tá conectado com um propósito. Tudo tem gente, tem tecnologia, tem a questão de dar aula, que vem do meu pai, que eu sempre gostei. Então, assim, eu acho que você tem que buscar uma startup que está conectado com o que você quer fazer também e onde você pode agregar, né? Eu acho que eu fui buscar aí de Artex porque é onde eu podia agregar. Eu vou buscar lá, não sei, uma food tech, eu não tenho nada de comida, ou uma agritech, eu não tenho nada de agrobusiness, entendeu? Então, eu fui buscar aí de Artec, que é onde eu sentia que eu podia trazer alguma coisa para a mesa, para a turma, né? E, ao mesmo tempo, essa disposição de querer aprender. Então, eu acho que busque uma startup onde você possa agregar, né? Onde você possa contribuir, conceito do smart money, que a gente chama. Porque o que é o smart money? Dinheiro por dinheiro, cara. Hoje o mundo nunca teve tanto dinheiro, né? Aliás, não está líquido. Você abre a mão, assim, pá, investimento. Então, não é isso. Mas a questão é o dinheiro inteligente que a gente fala. O dinheiro inteligente pega uma startup onde a tua experiência, a tua contribuição vai ser muito boa para aquela startup. Eu acho que isso vai ser legal, né? E se deixa aprender. Eu acho que a mentalidade, se você for colocar a mentalidade corporativa de um monstro numa startup, na 99 eu cometi vários erros, porque eu tinha toda uma experiência corporativa de empresa gigante. E chega numa startup, aquilo que eu aprendi, então você tende a fazer o quê? A replicar aquilo que você aprendeu lá. Cara, mas por outro lado, você tinha founders brilhantes ali que falaram, cara, ô tiozão, esquece, não é mais assim que a gente faz aqui, é assim, assim, assim. Então, em determinado momento, foi muito louco. Eu achei que a turma tinha 30 anos de idade ali, eu tinha já 40 e tanto, né? E eu achei que eu tinha entrado para ensinar. Pouco tempo depois, cara, sabe assim, sandálias da humildade, eu falei, cara, vou aprender, bicho, porque o mundo mudou e eu que não tinha percebido. Então, se permita aprender, né, com as boas startups, porque tem um jeito novo de fazer business, um jeito de fazer negócio. Tanto é que você tem empresas atingindo um bid valuation em 5 anos. Isso nunca aconteceu antes. Você conseguia isso em 30 anos, em 20 anos, mas não em 3, 4 anos. Né? Então, tem muita técnica. Então, se permita, né? Acho que a sandália da humildade para aprender com a turma nova, porque tem muita coisa boa.
Mas é uma delícia, eu acho que essa troca, sabe? César, conta um pouquinho para nós aí do material, do conteúdo. Eu vou apresentar para vocês uns slides aqui. Eu preparei uns slides bem rápido para que a gente possa, então, dar início a uma grande parceria que eu espero fazer com vocês. É um instrumento que eu escolhi, que é de uma empresa chamada Savile, que é uma empresa inglesa, certificada aí pelo Conselho Britânico. Dentro dessa plataforma, existem vários tipos de assessments, mas eu trouxe um específico, que é um pouco mais simples, mas ele não deixa de ser profundo, para ajudá-los, né, a se entenderem um pouco mais. E como a gente falou, o novo inglês fluente é o autoconhecimento, né? Então, eu vou projetar aqui, só um minutinho. Vocês estão vendo a minha tela? Sim. Sim. Então, falando um pouquinho da FESA, acho que vocês conhecem um pouquinho da FESA, mas falando elas têm... Aqui a gente tem esse ecossistema, esse grande ecossistema, onde a gente tem 5 unidades de negócio. No canto superior esquerdo, a FESA Executive Search, onde a gente faz processo de recrutamento e seleção para altos executivos. No canto inferior esquerdo, onde a gente tem a ZAP, que faz o mesmo trabalho de cima para middle management. No canto superior direito, a gente tem a FESA Advisory, onde a gente faz toda a parte de consultoria estratégica. Aqui no canto inferior direito, a gente faz onde é a FESA X4, onde exatamente eu fico dentro do grupo da FESA, onde a gente criou aí essa várias startups. No meio, a gente tem o nosso Give Back para a Sociedade, que é a Croma, que é o nosso braço social, onde a gente oferece, onde a gente conecta jovens com vulnerabilidade social com o mercado de trabalho. É um trabalho que a gente faz sem custo para as empresas, onde a gente acredita que a educação, o conhecimento vai mudar o Brasil e, consecutivamente, muda o mundo. E aqui, então, a gente junta a ciência de dados, ciência de pessoas e tecnologia, né, para impactar positivamente a vida das pessoas. O que eu separei aqui para vocês? Aqui eu puxei do World Economic Forum as competências do futuro. Tem muito mais competências, mas eu puxei essas aqui, onde eu trago aí autoconhecimento e inteligência emocional como um ingrediente extremamente importante para ser bem-sucedido. E aí é onde a gente vai entrar um pouco nessa seara, né? Onde a gente, através da ferramenta, a gente vai trazer um pouco desse autoconhecimento. E para isso a gente tem que fazer assessments. E o que é um assessment? Um assessment é a junção de várias métricas, várias informações que a gente faz através de um mapeamento. Então, para que você tenha uma predição perfeita, que jamais será perfeita, porque não existe nenhuma predição perfeita, senão ela ia ser muito cara, mas a gente consegue chegar em 0,65, é através de algumas informações. Então, a gente usa currículo, entrevista por competência, questionários de perfil comportamental, teste de aptidão, onde você avalia aptidão verbal, numérica, diagramática. E a junção de todas essas informações é onde a gente traz uma predição muito boa, né? E a predição serve para quê? Para que a gente possa, então, encontrar alguém e dizer que ela vai ter um bom desempenho naquela função. E um passo importante que eu sempre digo é: faça o que você goste ou aprenda a gostar do que você faz, porque senão a conta lá na frente ela vai ser cara. E partindo desse pressuposto, dentro da FESA a gente usa um racional para mapear os candidatos, os colaboradores, ou até mesmo para banco de talentos para sucessão. A gente tem algumas ferramentas que a gente usa, né? Então, tem essa aqui, que é uma ferramenta que vai medir o fit com a cultura. Eu tenho outras que medem o fit com a posição, onde a gente olha para comportamento, olha para cognição, para inteligência emocional. Eu tenho uma que mede papéis de uma equipe, né? Dentro de uma equipe, em que posição que eu jogo. É importante a gente entender o trabalho em equipe, porque às vezes você tem um ponta-direita que está no gol, o goleiro que está no meio-campo, enfim, você tem pessoas adequadas, com perfis muito bons, mas alocadas nos lugares errados. Eu tenho outro instrumento que ele mede prontidão, e depois a gente entra com as entrevistas e simulações, que aí no real, que também traz muito insumo de informação. Então, esse aqui é um racional que a gente faz para mapear as pessoas. É um assessment muito mais robusto, onde a gente tem uma predição muito boa. Se aquela pessoa tem match com a posição, ela tem match com o sucessor, que é um pouco do nosso trabalho como X4. O assessment a gente usa muito para seleção,
usa para desenvolvimento e usa para sucessão. Esses são os principais objetivos das avaliações que a gente fornece para o mercado. Eu trouxe para vocês, então, o modelo Wave, é um modelo muito conhecido, está no mundo inteiro, a Saville. Ela trabalha junto com uma metodologia chamada Big Five, eu não sei se vocês conhecem, mas ela também é conhecida como Ocean. O Peter Saville aí é um dos psicólogos mais renomados, ele está junto com o Sigmund Freud, o Carl Jung, na Sociedade Britânica de Psicologia. O instrumento realmente ele é validado e muito bom. A métrica é essa aqui, que a gente está olhando na pirâmide. A gente vai olhar para um perfil de vocês até 36 dimensões. Então, a gente começa olhando para 4 grandes áreas competências, depois para 12 grupos de competências e chega em 36 dimensões comportamentais. Então, ela chama Line Manager, ela vai trazer essas 12 competências com 36 dimensões, depois ela vai apresentar para vocês um ajuste à cultura, onde ambientes que favorecem um bom desempenho e ambientes que não favorecem um bom desempenho. É uma ferramenta que é muito usada para seleção, desenvolvimento e coaching. Eu tenho aqui as competências. A gente vai, numa devolutiva individual, poder sentar. A minha ideia é que eu bati um papo com a Pampu e com o Cleiton. A gente pode, inicialmente, fazer uma devolutiva individual com cada um de vocês, onde eu vou ofertar uma possibilidade da gente entender qual é a competência. A gente vai classificar a importância dessas competências que estão aqui listadas versus os seus resultados. Então, a gente vai fazer um deparo aqui para entender quais são as características e competências que vocês gostariam de desenvolver. Então, daqui a gente parte para uma sementinha de mudança, de um PDI, e depois a gente pode fazer uma coletiva. Nessa coletiva com vocês, a gente pode marcar 2 ou 3 encontros, onde eu gostaria de juntar pessoas com características diferentes, que vocês poderiam trocar informações. Como é que eu faço para melhorar essa característica aqui, já que você tem ela alta? Como é que você usa essa característica? Eu acho que essa troca de perfis diferentes pode enriquecer muito o trabalho de vocês como parceiros. E o que eu listei aqui, os próximos passos para que a gente possa realizar esses passos, para que a gente possa realizar esses links e esse trabalho eu vou pegar a lista com a Pampu, a lista de todos vocês, eu vou disparar esse link por e-mail. Eu gostaria de botar um deadline até o dia 15/5 para o preenchimento. Depois disso, eu vou agendar. Então, assim que vocês preencherem os relatórios, eu recebo um informativo da plataforma, eu agendo com vocês essa devolutiva individual, vai ser uma troca de mão dupla. Depois, a gente pode, então, marcar um outro encontro aí mais coletivo, em grupo, para que a gente possa fazer essa troca. Então, foi isso que eu pensei em ajudar aí, fazer essa parceria com vocês, que eu acho bem bacana o que está sendo feito aqui. Parabéns pelo trabalho da Connect, acho que tem tudo a ver com o ecossistema, com essa troca. Eu acho que vocês todos podem realizar um rico trabalho, e acho que esse trabalho que a FESA está trazendo, que nós estamos trazendo, vai potencializar essa transformação para gerar esse autoconhecimento que pode trazer muitos benefícios para o futuro. Então, foi isso aqui que eu trouxe para vocês de maneira rápida, sucinta, porque o grosso mesmo vem depois. Essa é uma parte mais tranquila. E acho que o que a gente combinou, pessoal, assim, a devolutiva individual traz uma riqueza, mas as nossas trocas nessas sessões também, porque o que cada um se descobriu desenvolvendo uma competência pode contribuir com o outro, justamente quando a gente fala da inteligência coletiva. Né? Então, são gaps que a gente oportuniza, tem a parte da gente mapear e priorizar quais são os outros temas que a gente pode discutir, inclusive aqui no Instituto, em outros fóruns e tudo mais, então vai ser algo bacana nessa jornada. Então, né, respeitando um pouquinho do nosso horário, queria agradecer imensamente a parceria. Então, César, o Silvio que está aqui, já deixa eu dar o contato dele, e o Cleiton, que realmente é um parceiro aí de longa data.
Contem conosco, tá? Então, aqui você também tem um grupo muito bacana. Então, preciso de um case, preciso de um palestrante, preciso de alguém para trocar figurinhas. Então, tem um grupo realmente muito, muito rico aqui, interessante, de conteúdo e bem diverso, que vocês também vão poder estar batendo um papo e conhecendo. Inclusive, Silvio, fica o convite, porque a gente vai fazer fóruns e rodadas para a gente falar um pouquinho de headhunters também. Então, assim, o que a gente está falando de tendências e um pouco desse olhar futuro, porque normalmente a gente não olha, e quando vai olhar está muito tarde. Então, é se conectar, é realmente estar antenado com o mercado, falar com conselheiros, boards, enfim. Então, tem alguns encontros aí bem bacanas para a gente pensar no futuro. Então, mais uma vez, obrigada. Boa noite a Obrigado, todos. pessoal. Eu agradeço, Obrigada. pessoal. Muito obrigado Boa a noite. todos. Foi um prazer estar aqui, viu?